Vamos começar. já fica, a, a, a gente já fica sabendo que a gente vai a 10 minutos a mais, tá bom? Para compensar. Ou seja, a aula terminaria 9h50, então a gente vai terminar a aula 10 horas, tá bom? Ok? Então vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem a leitura. Foi isso? Quem foi que fez a leitura? Todo mundo leu? Gente. Não Oi, tia, vamos. posso ler? Pronto, a gente vai fazer a seguinte: a gente vai fazer a leitura. A gente vai fazer a leitura conforme a ordem da chamada para não ter problema, tá bom? E aí a gente continua onde a gente parou ontem. Ontem a última pessoa que fez a leitura foi o Eldaísta. Né? Lembra? Oi, eu não leio desde ontem. A gente vai fazer assim, a gente chama um do quinto B, depois Posso ler. A. Pronto, então a gente não pode perder mais tempo discutindo quem lê e quem não lê. Então vamos fazer a leitura na ordem da chamadazinha, tá ok? E aí, quem leu ontem, lá no final, podem ler novamente, tá bom? Página 119, a gente vai falar sobre a religião e o poder. Ok? Vamos lá, parou no Eudaíto, pode ser o José Miguel. Ele não tá aqui. Mas também, quem não quer ler, não tem problema, tá bom? Para a gente não perder tempo. José Miguel, não está. Pedro. Francisco Pedro. Tá me escutando, tia? Pronto? Ô, meu amor, estou escutando, pode falar. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Atribuíam aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os grupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Ok, meu amor, obrigado, viu? Excelente. Então, gente, a gente vê que aqui na religião, né, não foi diferente lá do poder, né, de centralização. Dentro da religião, a gente vê também um crescimento, mas a gente entende também que esses seres humanos, eles desenvolveram a forma de dar sentido ao desconhecido, né? Então, essa atribuição aos deuses, né, aos deuses dele, que eles tinham como deuses os fenômenos naturais. Né? Por quê? Porque eles não tinham conhecimento, né? Não tinham conhecimento daqueles fenômenos. Então, eles atribuíam aos deuses, né, essa consequência de acontecimentos naturais, como ele cita aqui, as tempestades, o fogo, a nevasca, tudo isso para eles era um Deus, né? E com esse desenvolvimento, né, com o crescimento das comunidades, os agrupamentos humanos e suas ferramentas também, as crenças, né, foram ficando cada vez, ok? Agora vamos para a leitura, Caio Gabriel. Tia, Vamos, Caio. posso falar uma pergunta? Pode, amor, pode perguntar. Tia, então eles rezavam para deuses para que nada acontecesse com eles? Também. Mas eles atribuíam os acontecimentos naturais, né, como a chuva, as tempestades, as nevascas, tudo isso para eles era o Deus, ok? Tá, tia. Quem era que leu? Gabriel, não é, Gabriel? Caio Gabriel? Não, né? Então vamos para a Júlia Maria. Pode ser, Júlia? Não. Laila Maria?
Eu, tia. Pronto, meu amor. Segundo parágrafo. Posso ler? Pode. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Ok, pode parar. Então, gente, pode desligar, viu, amor? Muito obrigado, Laila. Então, a gente vê que os cultos, as divindades, iam se tornando cada vez mais verdadeiras, né? Essas instituições religiosas, elas iam cada vez se aprimorando mais, e dentro dessas instituições religiosas, elas eram geridas, né? Elas eram administradas por um sacerdote, né? E esse sacerdote, ele se mostrava, ele era tido como um mediador entre o homem e o Deus, né? Entre o homem e os deuses, na realidade para eles, né? Ele era tido como um mediador, uma pessoa que mediava, né? Entre o homem e o Deus, né? E essa ligação, essa mediação era como se fosse uma ligação, né? Uma ligação com o divino. Então, esse sacerdote, ele era bastante influente, né? Ele era muito importante, né? Para esses povos. Por quê? Porque era ele que fazia essa ligação com a divindade. Não é isso? E esse sacerdote, ele falava com os deuses? Para esses povos, sim, né? Para esses povos, eles consideravam que sim. Por quê? Porque ele era tido como um mediador, ele era ligação com a divindade, ok? Deixa eu ver quem é depois da Laila, Isis. Isis, Maria? Letícia, Maria, Nunes? Cadê você? Não, né? Hudson? Oi, Hudson tia. Carvalho? Ah, Letícia Maria está aí. Em seguida pode ser o Hudson. Você pode fazer a leitura, meu amor? Qual página? Tia, depois dela eu posso ler? Aí, eu vou chamando pela ordem, tá bom? A tia está chamando pela ordem da chamada, para não dar problema, tá, Vitor? Já a tia deixa. Então, Letícia, você não sabe qual é a página, meu amor? Na página 19. Não estava acompanhando? Tem de acompanhar, para poder, quando a tia chamar para fazer leitura, saber onde é que está. Não achou, Letícia? Então pode ser o Hudson. Faz tempo que eu tô chamando. Tia, o Hudson, ele vai falar Hudson? que ele foi no dentista. Ah, tá. Ah, tá bom. Então, deixa eu ver. Maria Eduarda. Não? Você achou, Letícia, onde a gente está? Ok. Maicon? Maria Isabelle? João Pedro? Tia, qual é a página que eu Eu vou tô ler? fazendo a chamada do 5º ano A. Tia, Eu estou chamando uma do 5º A e uma do 5º B, todo tempo. Um e outro. Depois eu posso ler? Espera aí, amor. Calma, vamos pela ordem da chamada. Tia, deixa já. Letícia Nunes não achou, né, amor? Pode me dizer a página Então, que eu quero ler. Página 119. Deixa eu chamar outra pessoa. Luiz Gustavo. Pronto. Luiz Gustavo. Qual é, tia? É a parte da escrita? Meu amor, nós estamos lá na religião, Letícia. Gente, tem de ficar prestando atenção para não acontecer isso. Agora quem vai fazer a leitura é o Luiz Gustavo. Pode ser, Luiz Gustavo? Não está presente?
Maria Natália, Tia, diga, amor. Diga, pai. lá em Sabendo desse Poder, né? Sabendo desse Poder, né? Isso. Aí, Letícia, depois das comunidades, procura aí, Letícia. A Letícia tá pedindo Não, para mas dizer não dá tempo de pra ela ler. esperar, não dá tempo de esperar, Kaique. Não tem como esperar. Tem que acompanhar para não acontecer isso. Ok? Então, vamos lá. Pablo José. Não, deixa eu ver. Marlisson. Marlisson? Ele só veio no Mas terceiro não dia de aula e dali pra frente ele não veio. Tá sim, Ok. tio. Mas tá aqui o nome, Elizabeth Carvalho. Mas não tá, mas ele não quer Tá. falar. Então, tá bom. Então, vamos para o Pablo José. Então, pronto. É você, Kaique, agora. Chegou no seu número. Kaique. Tá certo. Lá. Posso começar? Vamos lá, Kaique. Pode. Sabendo desse poder na Europa medieval, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Já no Egito e na Mesopotâmia, o rei também era o sacerdote. Pronto. Muito bem, Kaique. Muito bem, excelente. Então, gente, a gente vê que o sacerdote era tido como uma divindade, né? Era muito importante. Por quê? Porque ele fazia ligação com o homem e o divino, né? Então, sabendo desse poder, né, lá na Europa, mais precisamente na Europa medieval, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer uma aliança com esse sacerdote, né? Eles procuravam ter um contato muito forte com eles, né? Por quê? Porque eles ficaram sabendo que ele tinha essa ligação, né? Ele tinha esse poder. Então, ele estabelecia que eles passassem, fossem como um rei, né? Atestando que eles eram representados pela vontade dos deuses na terra. Então, a partir do momento que eles ficaram sabendo que os sacerdotes tinham essa ligação com a divindade, então, de imediato, eles passaram a ter um contato, né, com esse sacerdote, dando a eles total poder, né, sobre as terras, ok? A escrita, né, a gente viu que na religião, né, a religião e o poder, ela era permanecida, esse poder era atrelado ao sacerdote, né? Tia, Diga, Brian. tem um monte de pessoa fazendo pergunta no chat, a tia não tá vendo. Não, porque a gente não vai perder tempo no chat agora. Quem quiser fazer pergunta tem de ligar o microfone, ok? Porque senão a gente perde tempo. Vamos para a escrita. Deixa eu ver agora quem que vai fazer a leitura da escrita. Posso ser eu, tia? É o Renan Regis. Renan, chega já em você, viu, Murilo? Renan? Pronto, Murilo, pode ser você agora. A escrita, Tia, né? eu vou ver agora porque minha internet caiu. Ok. A internet caiu. É, Vai lá, Renan. Aliás, Murilo, pode fazer a leitura. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas para manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos e se coletar de aldeias vizinhas os preços de itens de comércio e as medidas para atender a essa necessidade criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade
a longo prazo. Esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras Ok. Pode continuar. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los, apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da licença da comunidade e alguns reis. O resto da população ou não via necessidade ou não tinham dinheiro a entender como tais símbolos funcionavam. Ok, muito bem. Muito obrigada, viu, Murilo? Então, gente, a gente percebe que aqui na escrita, né, a partir da centralização do poder, né, os funcionários do Estado, eles precisavam tomar uma medida, né, para controlar a quantidade de alimento, né, ou de suprimento que estava circulando na cidade, não é isso? Então, eles não tinham esse controle. Os impostos, os tributos que eram pagos, coletados de todas as aldeias, eles não tinham como controlar, porque não existia a escrita, né? Mas a partir dessa centralização de poder, a partir desse desenvolvimento dessas aldeias, surgiu a necessidade. Então, essa necessidade, eles criaram símbolos, né? Foram criando símbolos que iriam representar, né, e visualizar essas coisas. Além da quantidade, ao longo do prazo, esses sinais dariam origem, né? A partir dessa criação de símbolos, foi que se deu a origem da escrita. Diga, meu amor. Hoje em dia, ainda existem pessoas que usam esses símbolos? Ainda existe o quê? Pessoas que usam esses símbolos? Esses símbolos criados lá, é assim, esses símbolos que deu origem à escrita, né, a criação da escrita e dos números, eles são os de hoje, só que eles vão se aperfeiçoando, né? Foi os que deram origem. Hoje nós usamos outros símbolos, outras formas, né, que se originaram daí, ok? Então as letras são esses símbolos, né? Isso, ela começou aqui, né, quando ele diz assim, ó, para entender essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visivelmente essas coisas. Além de sua quantidade, ao longo do prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Então, foi a partir daí, né, que começou, né, que deram origem, né? Mas a gente vê também que nessas primeiras sociedades, esses símbolos eram pouco conhecidos, né? Olha aqui o que ele diz. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los, não é? Apenas os funcionários do Estado, sacerdotes, próximos da liderança da comunidade e alguns reis. E o resto daquela população, os outros povos, eles não tinham conhecimento, ou por não entender, né? Por não ter necessidade, ou então não tinham direito, né, de saber desses símbolos. Né? Mas isso foi lá, né? Isso mudou, ok? E aí a gente vai para as formas de organização que eu pediria para fazer leitura João Pedro, porque eu pulei o número dele aqui, ok? Pode ser você, João Pedro? A tia não pediu para eu ler. Foi, porque eu dei continuidade de ontem. Foi, meu amor, mas eu iniciei, quando eu iniciei, eu disse que eu ia dar continuidade na chamada de ontem, tá bom? Porque é assim, aí uns participam e outros não, ok? Mas não se preocupe não, que todos vão ficar participando, tá bom? Tia, depois do João Pedro eu posso ler? Vamos ver, viu? Pode. Vamos lá, o João Pedro pode ler agora? Tia, quando for preparar, você avisa, por favor. Pronto. Vamos lá. Pode iniciar, amor.
Lê apenas o primeiro parágrafo, tá bom, João Pedro? Primeiro parágrafo. Vamos lá, meu amor. Formas de organização. Provavelmente você já ouviu dizer que a união faz a força. Essa ideia está presente em muitas ações das pessoas, porque elas se juntam para melhorar a comunidade onde vivem, lutar por seus direitos, exigir providências do governo para ter qualidade de vida e etc. Muito bem. Então, essa forma de organização, ela se dá a partir da união de forças. Muito bem, viu, João Pedro? Obrigada pela leitura, meu amor. Então, a gente vê que essa forma de organização, ela se dá a partir da união de forças, né? Olha como é que ela começa a leitura. Provavelmente você já tem ouvido dizer isso, que a união faz a força, não é isso? Então, essa ideia, ela está presente em muitas nas ações das pessoas, né? Por exemplo, quando nós estamos em sala de aula, né? A gente está na nossa sala de aula lá normal, o que a tia geralmente fazia? Dividia as equipes, né? Para trabalhar, né? Para fazer uma determinada atividade. Ali, naquela equipe ali, a união ia fazer a força, né? Os membros daquele grupo iam trabalhar juntos para desenvolver. Ia cair. Tia, que nem quando a pessoa fala assim, ó, separados nós somos pequenos e fracos, juntos nós somos fortes e enormes. Muito bem. Separados nós somos pequenos e fracos, e juntos nós somos grandes e fortes, né? Muito bem. É isso que nós devemos ter sempre em mente, porque quando a gente tem isso em mente, nunca a gente vai querer querer ser mais do que ninguém, né? Querer ultrapassar, não é isso? Por quê? Porque juntos fazemos as coisas melhor, né? Por mais que você saiba, por mais que você entenda de tudo, mas se você se unir a outros, aquilo que você queria fazer, com certeza vai sair bem melhor, né? E aí não foi diferente nessa organização, né? Quando ele diz aqui, porque eles se juntam para melhorar a comunidade onde vive, lutar por seus direitos, exigir providência do governo para ter qualidade de vida melhor, né? E etc. E várias outras coisas também, ok? Vamos deixar o Vitor ler, que o Vitor queria muito ler. Vamos lá, Vitor. O João Pedro parou e vivem, né, tia? Oi? O João Pedro parou em vivem. Em vida. Qualidade de vida e etc. É que a minha parou um pouco. Todas as situações são formas de as pessoas se organizarem, por isso são chamadas de formas de organização. Tais formas, em geral, servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interessa a todas elas. Podemos classificar as formas de organização em público e privada. Pública, administrada. Muito bem, Vitor. Ok? Parabéns. Excelente. Então, todas as situações, que ele acabou de ler aqui, todas as situações que são formadas, aliás, que são formas de pessoas se organizarem, são chamadas de formas de organização, né? Tais formas servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum. Então, se um grupo de pessoas quer atingir um objetivo comum, elas devem o quê? Se organizar, né? Lutar em comum acordo por aquele determinado assunto, situação ou problema, não é isso? Então, nós podemos classificar essas formas de organização em pública e privada, onde a pública, administrada pelo poder público, ou de uso gratuito a todos, né? E a privada é administrada por uma pessoa ou várias pessoas, uso apenas mediante pagamento, né? Por quê? Porque é privada, né? É uma repartição privada. Veja algumas formas de organização pública. Ashley, que estava louca para ler. Vamos lá, Ashley? Pode ser? Ashley? Depois da Ashley, pode Cadê ser você? eu, tia? Pode. Cadê a Ashley? Saiu, foi? Bora, porque a conversa flui e o tempo passa.
Vamos desligar os microfones e vamos continuar nossa aula, ok? Então, a Ashley não está. Vai lá, Caio. As formas de organização pública. Social, política, econômica. Vai lá, amor. Social, como no caso das pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade onde vivem. Política, como no caso das pessoas que se organizam em partidos políticos para exigir providências de governo para ter qualidade de vida. Econômica, como no caso das pessoas que se organizam em sindicatos para lutar por seus direitos. Ok, muito bem. Obrigado, Caio, pela leitura. Então, a gente vê aí as formas de organização pública, né? Social, política e econômica, onde a social é no caso de pessoas que se organizam em sociedade, né? Pode ser uma sociedade de moradores, né? Buscando a melhoria da própria comunidade. Na política, é o caso das pessoas que se organizam, né, em partidos políticos, para exigir alguma providência do governo, ok? E na econômica, é o caso das pessoas que se organizam em sindicato para lutar pelos seus direitos, né? E a gente dá continuidade aqui. Deixa eu ver quem pode ser agora. Renan queria ler, né? Era Renan? Pode ser, Renan. Depois da Renan pode ser eu. Vamos ver. Vamos lá, Renan. Renan? Tia, me ouvindo? Pronto, amor. Pode fazer a leitura aí, do último parágrafo. No último parágrafo, o Caio Sim. parou em pública, não Na foi? sua comunidade. Ah, sei. Na sua comunidade ou no bairro onde você mora, existem locais e instituições que também representam essas formas de organização. Associações, grupos de apoio, empresas, lojas, cooperativas, comitês eleitorais, zonas eleitorais e etc. É importante que você participe dessas formas de organização, pois é nelas e a partir da convivência com outras pessoas que você aprenderá a lidar com todos. Com todos. Muito bem. Muito bem, Renan. Obrigada, viu? Então, gente, a gente vê que aqui... Sim, eu já volto. Vou olhar aqui no portão se tem alguém chamando. A gente vê aqui, gente, que na nossa comunidade ou no nosso bairro, né, existe locais de instituição que também representa essas formas de organização, né? Aqui, no meu bairro, por exemplo, existe uma organização de moradores, né? E provavelmente em outros também existam, né? É uma forma de organização de associações que lutam, né, por um objetivo em comum, não é verdade? Onde aqui ele dá exemplo de grupos de apoio a empresas, né, como lojas, cooperativas, comitês eleitorais, zonas eleitorais e etc., né? E ele ainda deixa claro que é muito importante que as pessoas participem dessa forma de organização, né? Pois é nelas que a pessoa, ela aprende, né, a ter uma convivência com as outras pessoas. É a partir desses grupos que as pessoas aprendem a conviver e a lutar por um objetivo comum. Verdade? Agora sim, o último parágrafo. A Thaís. Thaís, tu estás presente, amiga? Jamais eu ouvi sua voz. Thaís? Vai dar tempo de ler tudo hoje, né? E aí, ó. Também não vai dar tempo de ler tudo hoje. Não, Né? Não, vai não. A gente vai já encerrar. Vamos ler só Não esse... está presente não, tia. Ok? Thaís não está? Então vamos... Ashley. Eudair, tu vai lá.
Vamos, Eldair, finalizar? Também é fundamental para elas darem certo que as pessoas que as formam sejam sinceras com as outras. Portanto, mesmo que você não concorde com as decisões da maioria do grupo, é preciso aceitá-las e contribuir para tudo dar certo. Ok, muito bem, Eldair. Então, além de ser importante a participação das pessoas em esses grupos, né, para poder ter uma convivência, né, em comum, é também importante para que dê certo, para que exista a união, para que dê certo, né, esse objetivo comum, não é verdade? Ok? A gente vai dar uma paradinha e a tia vai deixar uma atividade no caderno, ok? Vai estar lá no Google Sala de Aula, uma pequena atividade para vocês realizarem no caderno. E na nossa próxima aula, a gente dá continuidade a este conteúdo. Ok, gente? Então, tchau, beijos e até a nossa próxima aula. Tia, a senhora sabia que uma em chinês... Tchau. Tchau. Tia,